boa noite para você, boa noite Brasil. E mais uma quinta-feira, eu aqui com você pela Rede Eco TV, pelo canal 9 Digital e 96 Analógico. E também para todo o Brasil, pelo site www.redeecotv.com.br. Eu quero hoje, estou estreando, como eu havia dito, empenhei minha palavra, compromisso firmado. Hoje está estreando um novo formato do meu cenário, do meu programa Doutor Cristiano para você. E por aqui tem passado muitos entrevistados especiais, como você tem acompanhado todas as quintas-feiras. Então hoje estou muito feliz, porque já já eu falo o nome do meu entrevistado. Ele é um entrevistado, como todos, mas muito especial, realmente, vou falar já já o nome dele. Eu quero agradecer ao Beza, ao meu editor jornalista, também diretor do meu programa, a toda a minha equipe técnica que tem me dado um apoio maravilhoso, ao Eric, ao Elton, um grande abraço, a direção da Rede Eco TV, que tem nos apoiado constantemente, e especialmente a você, minha amiga e meu amigo, que todas as quintas ao vivo tem participado do meu programa Doutor Cristiano para você, através do telefone 2379-4733. Ligue e faça a sua pergunta. Hoje o tema é um tema muito interessante, maioridade penal. Isso tem nos afligido toda a sociedade, porque a violência tem saltado aos nossos olhos todos os dias. É triste, mas é uma realidade. Então o tema hoje é maioridade penal. Para falar deste tema, está aqui comigo hoje no meu programa Doutor Cristiano para você, o excelentíssimo senhor doutor desembargador, doutor Ronaldo Sérgio Moreira da Silva. Ele é presidente da 8ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele tem excelência e competência para falar deste tema. Por isso eu quero a sua participação no 2379-4733. Mais uma vez quero agradecer a minha audiência, que tem aumentado todas as quintas-feiras. E agora vou conversar com ele, Sua Excelência, doutor Ronaldo. Doutor, boa noite. Boa noite, doutor Cristiano. Eu quero agradecer a sua presença no meu programa Doutor Cristiano para você. Muito obrigado, doutor Cristiano. Aliás, eu que devo agradecê-lo pela honra do convite, né, de estar num programa que tem uma grande audiência, segundo sabemos, segundo conhecemos. Eu mesmo tenho assistido os seus programas. Então, para mim é uma alegria, uma satisfação estar aqui e poder colaborar prestando informações que ajudem a população da nossa região a pensar o problema da criminalidade juvenil, formar uma opinião a respeito, ter um juízo crítico a respeito, até mesmo para, talvez, criar mecanismos para fazer com que os nossos políticos tomem alguma medida dentro da sua órbita de competência, com vistas a trazer um pouco mais de tranquilidade à nossa comunidade, à nossa região, ao nosso país, frente à criminalidade que graça solta e precisando de freios. Muito bom. Doutora, hoje o tema eu falava, a violência hoje, infelizmente, é uma realidade. Eu dizia que salta aos nossos olhos. A sociedade está atônita. Mas o senhor é um juiz de Estado, o senhor tem uma carreira, o senhor hoje é um desembargador do Estado de São Paulo, é uma autoridade competente e entende da matéria, né? Como assim podemos dizer. A violência hoje é infanto-juvenil, eu diria mais na adolescência, né? Ela é uma realidade mesmo, ou ela é uma percepção que nos retrata através da mídia, em casos específicos? O senhor pergunta sobre possível crescimento da violência juvenil. Exatamente. É uma realidade ou são casos, digamos, que existe ali holofotes da mídia que se destacam? Se nós pegarmos no passado não muito distante, o caso do João Hélio, aquele menino que foi arrastado, casos graves, recentemente outro jovem também assassinado na porta de sua casa, chegando da faculdade, e outros casos. Bom, doutor Cristiano, o problema da violência juvenil, notadamente nos grandes centros do nosso estado e do nosso país,
é uma realidade. É uma realidade com a qual todos nós, independentemente de classe social, independentemente de profissão, é uma realidade com a qual temos convivido. Eu penso que a imprensa, muitas vezes, focaliza determinados fatos, determinados episódios que chamam muita atenção. Vamos citar o caso lamentável, profundamente lamentável, daquela dentista de São Bernardo do Campo que foi assassinada, queimada viva, dentro do seu próprio local de trabalho. Havia adultos, sim, mas esse fato, como todos sabemos, e a polícia está apurando, houve a participação também de menor. Então, o que acontece é que a imprensa, vez por outra, ela traz à tona episódios graves que vão se sucedendo. Às vezes, nós temos até uma ideia de uma sazonalidade. Parece que determinadas ocasiões, crimes gravíssimos envolvendo menores, envolvendo adolescentes, acontecem sequencialmente. Isso acaba despertando a atenção da imprensa, a atenção da mídia de modo geral. Não significa necessariamente que a criminalidade juvenil venha crescendo dia a dia, mas é um dado real, é um dado concreto que nos últimos anos, nos últimos 10 anos no estado de São Paulo, cresceu em torno de 70%. Então, dentro desse crescimento, dessa estatística, dessa violência, o que o senhor atribui isso? Seria a degeneração da família, a falta de investimento do Estado em, digamos, em escolas, em políticas públicas? Qual a sua visão, doutor, nessa questão? Se pegarmos família, essa degeneração da família, a falta de autoridade, podemos assim dizer, né, em relação a essa questão, o Estado, a presença efetiva do Estado através de faltas de políticas públicas, eu queria a sua visão. Bom, o problema da violência juvenil é um problema extremamente complexo. Ele não está, digamos, informado ou motivado por um único fator ou por 2 ou 3 fatores. Penso que há uma gama de fatores que geram esse, digamos, esse estado de coisas que nós chamamos de violência juvenil, de criminalidade juvenil. Penso que um desses fatores está exatamente na degradação da família. Perfeito. Diferentemente de algumas décadas atrás, em que a família era composta pelo pai, pela mãe e 2, 3 filhos, os filhos iam para a escola, o pai ia para o trabalho, a mãe ficava em casa cuidando da casa, a mãe era a dona de casa. Perfeito. Não é? Essa era a família tradicional. O pai não precisava agir de maneira extrema para impor respeito. E nos dias de hoje não é isso que nós vemos. Nos dias de hoje nós vemos as famílias se desintegrando com muita facilidade. Muitas vezes o pai ele sai de uma família, ele deixa os filhos sem amparo moral e material. A mãe fica com toda a responsabilidade de criar e educar esses filhos, muitas vezes em função até mesmo dessa separação, dessa ruptura da vida conjugal. A mulher é obrigada a procurar um trabalho para se sustentar e sustentar também os seus filhos. E com quem essas crianças ficam? Nem sempre há uma creche. Sim. Para essas crianças. Não existe vaga nas creches. Exatamente, por falta de vagas.
nem sempre essas crianças serão encaminhadas a uma escola. Muito bem, enquanto a mãe trabalha, essas crianças às vezes acabam ficando na rua, acabam fazendo relações de amizade com pessoas desconhecidas. Se envolvendo, né, se envolvendo com pequenos crimes, às vezes com pequenos furtos. Uhum. E isso vai não crescendo. Essas crianças amanhã estão a um passo de uma criminalidade mais violenta. Perfeito. Esse é o aspecto, doutor, que o senhor coloca e coloca com muita propriedade, é o aspecto sociológico da questão. Se caminharmos para o aspecto jurídico, hoje a sociedade ela tem uma sensação de que o adolescente ele fica impune. Nós estamos diante do ECA, que o senhor conhece muito bem. Como o senhor vê isso? O senhor acha que o ECA ele é uma lei ordinária, aliás, de um avanço maravilhoso, né, que desde a nascedouro lá, que nasceu com a nossa Constituição Cidadã, que dali veio essa lei ordinária. Essa sensação é uma realidade? Essa sensação de impunidade? Ou o senhor acha que o ECA ele é o suficiente para exatamente juridicamente dar, digamos, essa reprimenda a esse infrator? Bom, em primeiro lugar, eu diria, o ECA é um estatuto, é um diploma legislativo bastante avançado. Eu arriscaria dizer que é um diploma legislativo de primeiro mundo. Entretanto, não se transforma a realidade só com letras em folhas de papel. A realidade se transforma com ideias, com normas e com implementação dessas normas. Então, nós temos sim o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz normas que se prestam a disciplinar a situação da criança e do adolescente. Criança até os 12 anos, adolescente dos 12 até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. Isso, exatamente. Muito bem. Essa legislação propõe a proteção da criança e do adolescente, preconizando que a criança e o adolescente tenham toda a sorte de amparo em termos de saúde, educação, lazer, cultura, e vai por aí afora. Muito bem. Mas o ECA também prevê medidas socioeducativas mais firmes, mais duras, para o caso do adolescente infrator. O adolescente infrator, para que todos os telespectadores possam bem compreender, é aquele indivíduo menor de 18 anos de idade que pratica um ato que na forma da lei penal é taxado de crime. Existe também a contravenção penal, que são infrações de menor gravidade, mas no geral o ato cometido pelo adolescente infrator é um crime. Muito bem. E o ECA estabelece, por exemplo, um prazo de internação para o adolescente infrator que cometa crimes mais graves ou que passe a reincidir, a cometer sucessivamente, continuamente. E o ECA estabelece esse prazo máximo que todos sabemos é de 3 anos. 3 anos. Agora, tudo isso depende de uma implementação maior. O Estado, evidentemente, precisa implementar mais políticas públicas. Nós todos sabemos disso. Nós temos, por exemplo, a escola. A escola hoje reprova? Não. Nós sabemos muitas vezes de criança, de adolescente, que em estágio avançado de estudo, digamos na 8ª série, mal sabe escrever o próprio nome. Pouco sabe ler.
e, no entanto, foi aprovado e ele chegou. Quer dizer, como nós queremos que essa criança, que esse adolescente, amanhã esteja adequadamente preparado. Que gera os analfabetos funcionais futuramente. Que gera os analfabetos funcionais. E as pessoas destituídas de espírito crítico. Muito bom. Para enxergar a realidade em todo o seu contexto e procurar mudá-la, mas mudá-la da melhor maneira possível. De uma maneira a aperfeiçoar, vamos dizer assim, o próprio desenvolvimento da sociedade. Doutor, a questão do Estado. Recentemente o governo do Estado, representado pelo nosso governador, é público e notório que ele disse a respeito de se fazer uma mudança no período dessa internação, até se para fazer uma legislação especial nesse sentido, de se ampliar essa internação que nós temos hoje na legislação máximo 3 anos, mas dentro dessas questões dos crimes aí considerados hediondos, crimes que realmente têm transtornado a sociedade. O que eu pergunto para o senhor, existe esta possibilidade e se realmente isso seria a resposta? O senhor faz uma pergunta, doutor Cristiano, que me faz lembrar o nosso ministro da Justiça, o doutor José Eduardo Martins Cardoso, por quem, aliás, eu tenho um grande respeito e admiração. Trata-se de um profissional muito sério, culto e preocupado com a realidade nacional. E que vem agindo de maneira muito competente na sua pasta, a pasta da Justiça, no governo da presidente Dilma Rousseff. Eu ouvi o doutor José Eduardo Martins Cardoso a uma indagação da imprensa sobre o problema da criminalidade envolvendo o menor. Se não seria a solução para esse problema a redução da maioridade penal. E ele disse: isso não resolve o problema. Isso não resolve o problema. Mas a colocação que o doutor Zé Eduardo fez chamou a minha atenção para o seguinte sentido. Ora, não é por aí que nós solucionaremos o problema. Isso me despertou. Qual é o problema? Qual é a dimensão do problema? Interessante. Quais são as facetas do problema? Quais são as possíveis soluções para o problema? Como esse problema pode ser atacado? Esse problema, ele pode e deve ser atacado em termos de prevenção? Esse problema pode e deve ser atacado em termos de reparação? Vale dizer, reparação no sentido de que, depois do fato acontecido, sim, vamos tomar uma providência, vamos tomar uma atitude, vamos dizer, ressocializando esse menor infrator ou, de algum modo, aplicando-lhe uma medida socioeducativa, digamos, de internação. Então, o que é o problema? Porque não adianta nós ficarmos patinando em cima de um problema sem sabermos qual é a sua real dimensão. Exato, a essência dessa questão. A essência dessa questão. Então isso me colocou a fazer uma série de indagações. Muito bom. Doutor, eu vou pedir 1 minuto para o senhor. Claro. Porque nós vamos fazer um pequeno break e já voltamos já. Pois não. Quero você comigo, não saia daí da telinha. Ligue no 2379-4733. Eu estou conversando com o doutor Sérgio Moreira da Silva. Ele é desembargador do Estado de São Paulo. Ligue e faça sua pergunta. Maioridade penal, qual é a sua opinião? Voltamos já já, não saia daí. Obrigado, minha amiga e meu amigo, porque você não saiu daí comigo da telinha. Estamos falando de um tema muito interessante, maioridade penal. Eu quero a sua opinião. Está aqui comigo ele, Dr. Ronaldo Sérgio Moreira da Silva, desembargador do Estado de São Paulo. Ele é presidente da 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça.
do nosso estado. Eu quero, antes de dar continuidade nessa entrevista, mandar um grande abraço ao Dr. Roberto Gonçalves, presidente da Associação dos Advogados aqui do Grande ABC. Também a doutora Marie-Claire Libron Filomanzo, que estava aqui conosco, teve a gentileza também de intermediar e indicar aqui a presença do nosso desembargador hoje, aqui ouvido pelas 7 cidades, através do meu programa Doutor Cristiano para você. Então, um grande abraço a essas duas personalidades. Doutor, eu falava com o senhor a respeito dessa questão, digamos, a iniciativa do governo, do projeto, desta possibilidade de se mudar, né? O ECA, e o senhor explanou muito bem da questão dessa internação, se realmente da redução da maioridade penal aos 16 anos. Como o senhor vê isso nessa proposta do governo do Estado de São Paulo? Bom, doutor Cristiano, esse problema é um problema... Essa questão é uma questão extremamente tormentosa para ser equacionada do ponto de vista jurídico. A Constituição Federal, ela estabelece como idade a partir da qual um indivíduo possa ser responsabilizado criminalmente, ou seja, julgado pela justiça criminal só a partir dos 18 anos. E até porque isso está anotado no artigo 228 da Constituição Federal. Perfeito. Abaixo dos 18 anos, diz o artigo 228 da Constituição Federal, é criança, é adolescente e, portanto, não se pune criminalmente como se pune o adulto. Perfeito. E o que acontece em torno desse dispositivo da Constituição Federal? É uma cláusula pétrea? Exatamente essa é a questão. Essa é a pedra no caminho de que falava o poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade. Grande parte dos juristas brasileiros considera essa disposição da Constituição Federal como cláusula pétrea. O que significa ser cláusula pétrea? Significa que esse dispositivo da Constituição não pode ser mudado por emenda constitucional. Vale dizer, só o dia que no Brasil tivermos uma ruptura institucional e formos, aí a sociedade brasileira resolver eleger uma nova Constituinte para elaborar uma nova Constituição Federal, é que se poderá estabelecer já na Constituição que a punição por conduta criminosa poderá ser, vamos dizer, abaixo dos 18 anos. Nem por consulta popular, nem por plebiscito. Nem por plebiscito, nem por consulta muito popular. Interessante, doutor, a explicação Que isso muito depende de uma Constituinte originária. Interessante. Certo? Qualquer emenda que se coloque na Constituição hoje, ainda que em decorrência de uma consulta popular, essa emenda ela não será originária, ela será derivada. E em sendo derivada, ainda que seja aprovada, essa emenda considerar-se-á uma norma constitucional inconstitucional. Constitucional pela natureza, inconstitucional por ferir o sistema constitucional do país. Então surge aí uma alternativa. Não, a população não está, digamos assim, desassistida, desamparada. E o nosso governador, ele apresentou um projeto em que ele propõe, né, a elevação do tempo máximo de internação do adolescente criminoso. A ideia é essa, segundo temos conhecimento. Isso, evidentemente, para crimes graves. Nós não podemos falar em colocar uma criança, colocar um adolescente num regime de internação, num regime de privação de liberdade, digamos assim, que tenha cometido um pequeno furto. Mas é lógico que a sociedade está clamando por mudança na legislação
quando nós nos defrontamos com a situação do adolescente que comete crime como aquele de que já falamos. O Sim. da dentista de São Dentista Bernardo que do São Campo, Bernardo do que Campo. foi queimada viva. Não é? Então, essa possibilidade existe, porque a alteração no tempo de internação, ela não fere a Constituição Federal, ela depende tão somente de legislação infraconstitucional, depende de uma legislação ordinária, tal qual, aliás, é da própria natureza da norma que instituiu o ECA, é uma lei ordinária. Lei ordinária. Isso. Muito, muito interessante. Então, essa possibilidade, esse momento que nós vivemos, pela sua explicação, pela clareza da explicação, nós verificamos essa impossibilidade, então, dessa mudança, então, da nossa Constituição. Para fins de redução da maioridade penal, sim. Inclusive, ainda hoje eu li, Cristiano, por favor. Eu até cheguei a imprimir e trazer aqui Por favor, doutor. Uma notícia que foi publicada na homepage do Tribunal de Justiça de São Paulo, acerca da participação de um colega nosso, o desembargador Marco Antônio Marques da Silva, que é amigo nosso, Sim, conheço. amigo pessoal meu, professor de pós-graduação na PUC, Da PUC. Já teve até o nome indicado para o Supremo Tribunal Federal. Sim. E o Estudioso também. estudioso do processo penal, do direito constitucional, né? Notadamente naquele viés voltado para os direitos. Doutor. Me lembro dele quando foi juiz na cidade de Diadema, ele teve a Isso, carreira. perfeitamente, ele foi juiz em Diadema. Dr. Marco Antônio Marques da Silva participou anteontem da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, nós vimos. exatamente para discutir essa questão da redução da maioridade penal. E dessa comissão participaram vários senadores, dentre os quais um que foi colega nosso na pós-graduação, que é o senador Pedro Tax, grande senador, grande jurista. Eu acompanho o trabalho dele também. E nessa sessão, que foi a segunda sessão da Comissão de Constituição e Justiça, em torno desse tema, nessa sessão ficou deliberado, né? Haverá uma terceira sessão ainda para continuar a discussão a respeito, mas ficou deliberado que a redução da maioridade penal é inconstitucional. Ela é cláusula pétrea e, portanto, não pode ser modificada a partir da Constituição Federal. Perfeito. Isso é muito importante, porque o meu programa, o senhor que acompanha, e o senhor dizia no início da sua fala, o meu programa ele tem exatamente essa finalidade. É informar, levar ao cidadão e à cidadã também a informação e o conhecimento. Eu entendo, doutor, e o senhor sabe também disso, que a informação realmente ela dá liberdade às pessoas, não é? Sem dúvida nenhuma. Ela tem essa finalidade, né? Você começa a formar suas opiniões, formar convicções através de informações, de paradigmas sérios, né? Isso é fundamental, né? Tanto que dizem, aliás, um pensador já disse que o conhecimento ele gera como consequência a liberdade. Perfeito. E a informação é conhecimento. Muito bom. Doutor, dentro dessa questão, no passado, eu até, antes do início do programa, batíamos um papo, falávamos com o senhor que essa realidade do crime, né, ele mudou muito, ele teve vários formatos, da própria violência, da droga, e uma questão também que a sociedade acompanhou. O governo do estado declarou no passado que não existia o crime organizado, né? Talvez por uma questão até política, num afã de um discurso, até naquela questão. E hoje nós verificamos que os adolescentes, eles estão exatamente envolvidos e sendo usados pelo crime organizado, né? O senhor acha que faltou um combate do Estado nesse sentido para que hoje a nossa sociedade não estivesse às portas dessa violência? Observando até aquilo que o senhor falou do início no aspecto sociológico e no aspecto de políticas públicas. Olha, doutor Cristiano, eu penso o seguinte, o crime organizado existe. Nós vivemos uma sociedade extremamente complexa. Nós vivemos uma sociedade onde existem paradoxos, né? Nós vivemos num país que não é pobre, em termos de riquezas naturais,
em termos de agricultura, de agropecuária, indústrias, etc., etc. Mas nós temos muita pobreza ainda. Então nós vivemos uma sociedade bastante complexa e o crime organizado, ele de fato existe, e o crime organizado também usa menores, ele usa adolescentes, notadamente no segmento da narcotraficância. Notadamente no segmento da narcotraficância. Que é o câncer na sociedade. Que é o câncer na sociedade odierna brasileira. Eu penso também que o governo do Estado, através das suas polícias, tem procurado combater a criminalidade de um modo geral e, sim, evidentemente, também o crime organizado. Agora, o crime muitas vezes acontece dentro de quatro paredes, muitas vezes o crime acontece em locais por onde, vamos dizer, uma viatura policial já passou, por onde um patrulhamento já esteve. E a polícia, sabemos todos, ela não é onipresente. A polícia não está em todos os lugares ao mesmo tempo e não tem como estar em todos os lugares. E os criminosos sabem em que momento agir. Os criminosos sabem em que momento, sim, agir. E muitas vezes se valem, sim, dos menores, porque os menores, além de serem inimputáveis, ou seja, não serem responsabilizados criminalmente, muitas vezes com um gesto ou com um ar angelical, o menor pode até passar pela barba de um policial sem despertar qualquer suspeita. Uhum. Às vezes carregando uma sacolinha cheia de pedrinhas de crack, por exemplo. Muito bom. E agora, é lógico que políticas públicas precisam ser implementadas, sim. Penso que o governo precisaria investir mais na educação. E é uma coisa realmente, o senhor fala de educação, nós falávamos a respeito disso. Nós temos 8 milhões de crianças ainda fora do ensino fundamental no nosso país. Isso realmente é grave e crítico, né? Se inicia e tem lá essas consequências. Que aí esse adolescente que não teve informação, não teve acesso à escola, ele vai ter o apoio dessa infraestrutura criminosa, não é? Sim, isso pode acabar acontecendo, sim. Num primeiro momento poderíamos pensar, e precisamos tomar cuidado com o raciocínio simplista. Sim. Com pensamentos e soluções simplistas. Bom, tem 8 milhões e meio fora da escola, esses 8 milhões serão amanhã criminosos. Não serão necessariamente criminosos. Não serão criminosos. Agora, esses 8 milhões e meio precisam ser colocados na escola, penso eu, e colocado na escola em tempo integral. Porque eu penso também que se nós tirarmos as crianças da rua, se nós colocarmos as crianças na escola, tal como acontece no Japão, sim, a criança entra na escola de manhã e sai da escola no final do dia, ela não vai ter tempo para estar na esquina pedindo esmola, ou tentando vender uma pedrinha de crack, ou tentando limpar o vidro de um carro, ou jogando peteca para cima, tentando com isso ganhar a vida, o que é profundamente deplorável, profundamente lamentável. Uhum. Não é? E uma criança bem formada na escola, ela tem condições de amanhã conseguir um rumo no mercado de trabalho, um encaixe no mercado de trabalho e com isso garantir o seu próprio futuro, ganhar o seu dinheiro para ajudar a sua própria família, a ajudar os seus pais, né, a reforçar a renda e também ganhar o seu próprio salário para amanhã custear os seus estudos, fazer um curso superior e conseguir uma profissão. Muito bom. Doutor, nós temos um momento que é a participação do telespectador, perguntas a qual se faz diretamente para o meu entrevistado, e os meus telespectadores aqui do Grande ABC, de uma forma muito elegante, sempre dirigem perguntas aqui e eu as faço ao meu entrevistado. Eu já estou recebendo aqui uma pergunta, que é do presidente da Ordem dos Advogados São Bernardo do Campo. Doutor Davanzo, um grande abraço para o senhor, um grande amigo, um grande profissional. Já está mandando de antemão um abraço para o senhor, viu, doutor? Muito obrigado. E ele pergunta para o senhor, um abraço, doutor, para o senhor e para toda a sua família e também para todos os advogados da cidade de São Bernardo do Campo. Ele pergunta o que o doutor acha da internação compulsória.
Isso de momento, o que o senhor acha na sua visão? Em primeiro lugar, Doutor Davanzo. eu quero agradecer a pergunta do Dr. Davanzo, é amigo meu, né, um advogado bastante competente, presidente da Ordem dos Advogados, subseção de São Bernardo do Campo. É uma alegria poder responder uma pergunta, e aliás, muito pertinente e oportuna dele. A internação compulsória eu sempre vi com bons olhos, mas a internação compulsória há de ser feita com critério. Não vamos pegar toda criança que está, digamos, na Cracolândia, pegar indiscriminadamente e interná-las. Não. Nós precisaríamos, em primeiro lugar, fazer uma seleção. Ver a criança que é efetivamente dependente. Sim. Porque internar para quê? Internar para ministrar um tratamento que combata esse vício, essa dependência. Não internar pura e simplesmente por internar. Agora, é importante que o Estado também tenha vagas adequadas e suficientes para um tratamento adequado, porque não será apenas colocar as crianças dentro de uma instituição, dentro de um prédio, sem um tratamento adequado. Mas a ideia do governo do Estado, ao que parece, é agir com toda eficiência nesse setor. Então, de todo modo, eu acho que a internação compulsória ela é importante e ela é necessária. Porque se o menor está na rua, ele não tem assistência da família, ele está ali abandonado. Ele está ali... O Estado não pode deixá-lo nesse estado. À mercê de ser até vítima e ser usado pelo crime organizado. Exatamente. Muito bom, doutor. Eu quero mandar um grande abraço para a Suelen, diretora da Rede Eco TV, parabenizando pela entrevista, pelo novo cenário. Ela diz aqui que achou lindo e manda um abraço para o senhor. Muito obrigado. Um grande abraço, Suelen. Obrigado pelo apoio de sempre, apoio da direção e sua, né, da Rede Eco TV. Vamos aqui a outra pergunta da doutora Márcia. Um grande abraço, doutora Márcia, para você e para toda a sua família. Existe alguma medida que o Estado pode e deve tomar que realmente teria um impacto eficaz na solução da violência em nosso país? Santo André, doutora Márcia. Boa noite, doutora Márcia. Obrigado pela sua pergunta. Olha, o problema da violência é um problema extremamente complexo. É um problema que não se tem uma solução, uma fórmula específica, né? Lança-se uma equação, né, à moda de Einstein e o problema estará solucionado. É um problema extremamente complexo. Nós estamos falando quando falamos em violência, nós falamos do resultado de condutas de pessoas. E pessoas são imprevisíveis. Eu sempre digo que o ser humano ele é dotado de 3 dimensões dentro do contexto da sua subjetividade: razão, instinto e emoção. Muito bom. Dentro desse contexto, é difícil haver uma previsibilidade. Agora, o Estado, sim, treinando bem as suas polícias, o Estado implementando políticas públicas para a criança e o adolescente, dando toda a assistência em termos de saúde, educação, cultura, lazer, assistência para as crianças que tenham eventualmente problemas psicológicos, psiquiátricos. Evidentemente, isso vai contribuir em muito para, digamos assim, para a diminuição da criminalidade. Agora, não existe, doutora Márcia, uma fórmula específica para isso. Muito bom. Juvan Dias, você sempre comigo no meu programa. Um grande abraço para você, obrigado pela sua participação. Cidade de Ribeirão Pires. Ela é do Centro Alto. Ela pergunta, se aprovada a maioridade penal, todo o ECA tem que ser revisto ou pode simplesmente ser atualizado, na sua opinião? Se fosse, né, que o senhor já explicou isso, teria que ser reformulado? Se fosse aprovada isso, a redução da maioridade... no caso, se fosse, teria que ser revisto, doutor? Se fosse aprovada, se fosse possível a aprovação da redução da maioridade penal, penso que algumas adequações haveriam de ser feitas tanto no Código Penal como também no ECA.
né? Algumas modificações haveriam, sim, de ser necessárias. Muito bom. Elvio Sinclair, da cidade de Diadema. Você foi a 7 cidades, sempre participando no programa. Um grande abraço para você. Parabeniza pelo cenário. Obrigado você por estar comigo, toda a sua família. Por que nos crimes de persecuções, de grandes persecuções, sempre aparece o menor assumindo o crime, né? É aquilo que nós falamos, né? No caso da dentista, que saltou aos olhos, que eu dizia, ele assumiu mesmo. Será que é essa sensação de impunidade ou ele é usado, doutor? Olha, pode acontecer de um menor estar sendo usado. Isso demanda, evidentemente, uma investigação policial profunda para apurar até que ponto houve efetiva participação do menor. Pode acontecer, sim, de adultos cometerem crime e o menor ser escolhido para assumir a responsabilidade por esse crime, não é? Nós sabemos no dia a dia da nossa atuação no Tribunal de Justiça de São Paulo, julgando recursos na seção criminal, nós vemos muitos casos em que os crimes são cometidos por um indivíduo maior e um indivíduo menor. E no mais das vezes, o maior procura atribuir a responsabilidade ao menor e o menor busca assumir essa responsabilidade de modo a safar o maior. Entretanto, o juiz, a justiça criminal não julga tão somente com base nas palavras de uma única pessoa, julga com base num conjunto de provas que são produzidas dentro de um processo penal, né? E quando isso acontece, normalmente o maior que tentou se safar, jogando a responsabilidade em cima do menor, ele acaba sendo condenado, acaba sendo responsabilizado criminalmente. Muito bom. O Bruno Zanoni, um grande abraço para você, um grande profissional da Rede Eco TV. Ela está parabenizando pelo meu cenário, pelo programa Doutor Cristiano para você. Eu que agradeço a sua presença aí na sua casa, toda a sua família e sempre o seu profissionalismo, Bruno. Silvio de Freitas, um grande profissional, um grande amigo, um grande apresentador aqui também da Casa do Leilão na TV. Todas as segundas-feiras aqui conosco e para todo o público do Grande ABC e também para todo o Brasil. Ele pergunta, o senhor, em que pese o senhor já ter falado, mas quais são os trâmites legais para reduzir a maioridade penal, né? Que seria aquilo que o senhor... O que nós já dissemos para o telespectador, que certamente não estava naquele exato momento na frente da telinha, mas... existe aquele entendimento da grande maioria dos juristas no sentido de que é impossível mudar a Constituição para reduzir a maioridade penal. Mas existe, sim, por outro lado, um mecanismo no sentido de alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente para aumentar o tempo de internação, que hoje é de 3 anos, é o tempo máximo de 3 anos, né? E pode-se aumentar isso por mais alguns anos. Eu até tenho um pensamento a esse respeito, se o senhor me permitir. Claro, fica à vontade, doutor. Que é no sentido de aumentar, sim, esse tempo de internação e, digamos que o adolescente tenha cometido um crime grave, a exemplo desse de São Bernardo do Campo. Sim. Vamos repetir porque é de uma simbologia muito grande. Nacionalmente chocou. Extremamente chocante. Então, o menor que cometa um crime dessa natureza, ele ficaria internado, digamos que ele tenha cometido o crime às vésperas de atingir a maioridade penal, de completar os 18 anos. Uhum. Não é? Então, ele ficaria inicialmente recolhido numa instituição como a Fundação Casa e amanhã, quando atinge a maioridade penal, ele deveria ser transferido para um outro estabelecimento. Não digo para uma prisão, para um presídio, mas para um outro estabelecimento no qual ele ficará afastado dos menores, até mesmo para não deitar influências malévolas sobre esses menores, não é? E ali, nessa outra instituição, ele continue recebendo um tratamento adequado, e esse tratamento, eu digo, seria um tratamento com psicólogo, com psiquiatra, e ao mesmo tempo ele vai estar ali privado da sua liberdade. Porque tem 2 viés essa questão da internação, quando se trata de crime grave, na minha percepção. Um deles é internar
para tentar ressocializar, porque esse menor amanhã vai ter que voltar para a sociedade. Então ele tem que ser tratado, tem que ser submetido a tratamento para que ele volte para a sociedade de uma maneira, vamos dizer assim, a não causar mais problemas. Submetido a regras, né? Submetido a regras, né? Agora, de outro lado, tem o outro viés, é aquele, enquanto ele estiver internado, durante esse período a sociedade também vai estar apaziguada, vai estar mais tranquila sabendo que aquele menor violento, ele está afastado das ruas, ele não comprometerá a minha segurança, não comprometerá a segurança do senhor, não comprometerá a segurança do telespectador. Doutor, a nossa Constituição é uma Constituição nova, o senhor sabe disso, recente, Constituição Cidadã. O senhor acha que os estabelecimentos hoje prisionais, eles requerem ainda não uma infraestrutura melhor. O que existe hoje ainda, é o que nós falamos, existem fábricas de confecções de futuros marginais. A ressocialização, aquela previsão que existia de Manuel Pedro Pimentel, o senhor acha que ainda falta isso no nosso Brasil? Eu penso que sim, doutor Cristiano. Eu penso que o nosso sistema penal, ele precisa ser revisto. Porque o indivíduo comete um crime, é condenado pela justiça criminal, é colocado em um presídio para cumprir a sua penitência, cumprir a sua pena privativa de liberdade em função dessa grave conduta que violou regras da nossa sociedade. Ele tem que ser tratado ali como um ser humano, porque eu sempre digo, amanhã ele vai voltar às ruas. Exatamente. Ele tem que ser ressocializado. Agora, o que nós vemos é um problema de superpopulação carcerária. Muitas vezes, num presídio com, digamos, uma capacidade para 120 presos, nós temos lá 300 presos. Nós temos presos disputando espaço, né, em celas em que cada um ocupa espaço por palmo quadrado, vamos dizer assim. Isso não pode, isso não é possível. Uma outra coisa que deveríamos ter, sim, era o trabalho do preso em todo e qualquer estabelecimento prisional. Sem dúvida. Atividades laborais. A atividade laboral, ela não só acaba servindo como uma terapia, mas também educa. Ao mesmo tempo em que ocupa a mente do preso, impedindo-o de ficar já planejando outras coisas que contrariam as regras da sociedade. Doutor, o senhor é um juiz, o senhor lida exatamente com a questão da sentença, da pena, daquela sanção de forma bem objetiva na lei. O senhor acha que a pena hoje no nosso país, em termos de crime, ela é satisfatória ou tem que ser aumentado, que cada vez a sociedade, a gente vê legisladores buscar, não, vamos aumentar a pena, vamos aumentar a pena. O senhor acha que isso é o resultado? Bom, o sentido da pena, como todos sabemos, é de ressocialização. Isso. Como não sabemos também que existe o viés punitivo. Muito bem. Essas penas, elas devem ser cumpridas de uma maneira eficaz. Nós temos uma lei de execução penal que estabelece, por exemplo, para crimes comuns, embora comuns, crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, eu cito o exemplo do roubo à mão armada. O sujeito é condenado, digamos, a uma pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Ele cumprirá 1/6 da pena em regime fechado e 1/6 em regime semiaberto. Ou seja, depois de cumprir menos de 2 anos da pena, ele estará de volta às ruas. 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Isso. Então, melhor seria que nós tivéssemos penas executadas com mais eficácia. Presídios onde os presos trabalhassem, onde os presos tivessem efetivamente uma educação profissionalizante, mas também permanecessem privados da sua liberdade por mais tempo. Perfeito. Porque a pena curta, cumprida dessa maneira, como mencionei ainda há pouco, gera a sensação de impunidade. Dentro desse viés que o senhor coloca com muita propriedade, a descentralização do Estado nesta responsabilidade, e aí eu já falo a respeito da privatização, que hoje o Estado ele tem um peso sobre essa questão.
Como que o senhor vê essa questão dessa privatização? O senhor acha que seria, como é na América, até em outros países desenvolvidos, essa descentralização e não seria melhor do Estado cobrar aquele responsável por esse presídio, por esta estrutura? Qual seria a sua opinião? Olha, eu penso que toda ideia nova deve ser considerada como bem-vinda. A ideia da privatização, eu penso que poderia ser colocada em termos de experiência, e a experiência dando certo, nós a mantemos e ampliamos. Muito bom. Não dando certo, com essa experiência o Estado aprenda alguma lição para melhorar e aperfeiçoar o sistema prisional no país. Muito bom. Marlene Rocha, da cidade de Diadema. Marlene, um grande abraço para você, obrigado por você estar comigo. Aliás, você sempre está, você e toda a sua família. Um grande abraço pela sua presença aí na sua cidade e na sua casa. Ela parabeniza o programa, eu que agradeço. Fico muito feliz que realmente essa é a minha finalidade. Agradar realmente a todos que estão me assistindo. Um grande abraço para você. Doutor, o nosso programa ele é rápido, dinâmico. O senhor presenciou isso hoje aqui comigo. Nós estamos caminhando para o final. Eu queria que o senhor deixar as câmeras para o senhor, para que o senhor fizesse aí as suas considerações finais. Fique à vontade, doutor. Obrigado, doutor Cristiano, uma vez mais pela oportunidade de participar de um programa com tão grande audiência na nossa região. Eu diria que a sociedade deve estar atenta, não só atenta para os problemas sociais, como especialmente o da criminalidade juvenil, mas também a sociedade deve cobrar das suas autoridades, deve cobrar dos seus deputados e senadores, para que cada um faça a sua parte e melhore a proteção da própria sociedade, mas melhore também a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Muito bom, perfeito. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no meu programa. Obrigado. O senhor, sem dúvida, nos honrou muito, o público do Grande ABC, e representa todo o nosso estado de São Paulo e também o Brasil de uma forma brilhante, pelos seus arrazoados, decisões que sempre torna e toma com muita convicção. Muito obrigado pela sua presença e quero deixar bem claro que o meu programa está de portas abertas para o senhor. Muito obrigado, doutor Cristiano, e espero ter conseguido esclarecer o seu rico público ouvinte. Obrigado, doutor. Eu quero agradecer a você que esteve comigo no meu programa Doutor Cristiano para você. Feliz porque eu sempre digo, você está aí, eu estou aqui na Rede Eco TV, fazendo sempre o melhor para você. Como sempre, deixo uma reflexão, uma pequena reflexão. As pessoas estão tão acostumadas a respeitar por medo, que se esquecem que quando existe amor verdadeiro, o respeito floresce sem fazer força. Apenas acontece. Um grande abraço para você. Fique comigo, fique pelas reprises da Rede Eco TV e espero você na próxima quinta-feira. E esta entrevista vai ao ar na semana que vem pelo YouTube. Um grande abraço.